Tá saindo o áudio aí, irmãos? Tá saindo o áudio aí, irmãos? Graças a Deus, né? Meus irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue sobre a nossa vida. Você que for entrando, como de sempre, vai comentando para a gente poder saber que você está aí conosco. E aproveita também para não se esquecer de compartilhar o vídeo, tá? Para que assim outros também sejam edificados como nós vamos ser através da palavra de Deus. Quero lembrar que os irmãos podem ficar à vontade para poder perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, também acrescentar alguma coisa à medida que nós formos tratando sobre aquilo que é o nosso objetivo falar nesta manhã. Então, a gente pode conversar dessa forma através dos comentários. Já tendo dado certo, nós vamos orar, agradecendo e pedindo a bênção de Deus sobre nós. Então vamos, nesse sentido, aproveitar esse momento para buscar a Deus em oração. Pai amado, obrigado por esta manhã, por mais uma oportunidade de viver e te servir, e principalmente, ó Deus, de estar aqui nesta manhã, podendo ler e meditar na Tua Palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e que a Tua Palavra encontre lugar permanente no nosso coração, para assim não esquecermos, mas colocarmos em prática e desta forma glorificarmos o Teu nome como sendo aquilo que é o nosso objetivo. Então, ó Deus, nós agradecemos e pedimos assim, louvando o Teu nome pela vida de cada um que já aqui está conosco, por aqueles que ainda vão entrar e por aqueles que vão mais para frente, ó Deus, também ter oportunidade de assistir a esta transmissão. Então, ó Deus, nós agradecemos e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 4, que é a segunda bem-aventurança que nós encontramos no Sermão do Monte. E será o foco daquilo que nós vamos estudar. Então, Mateus capítulo 5, versículo 4. Como nós vimos, tanto no domingo passado quanto no primeiro domingo que nós demos início ao Sermão do Monte, aqui o que está sendo falado é sobre o reino dos céus e mais especificamente, agora nas bem-aventuranças, Jesus trata sobre o caráter do crente. E nesse sentido, o que ele vai dizer sobre o caráter do crente é, em primeiro lugar, o que nós trabalhamos no domingo passado, é sobre o quão bem-aventurados são os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Então é esta a primeira bem-aventurança que nós fomos desafiados a decorar, e os irmãos quero desafiá-los para que você faça isso também aí na sua casa, em voz alta, de repetir sobre essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a segunda bem-aventurança
dita por Jesus, que vai tratar sobre o caráter do crente no reino dos céus, é: quão bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Estas são as duas primeiras bem-aventuranças, das quais, se todos nós, pelo menos no domingo de manhã, nos exercitarmos de ler, repetir, tentar decorar, a gente vai manter isso guardado no nosso coração. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pensando nessa segunda bem-aventurança de os que choram serem bem-aventurados porque serão consolados, numa análise geral, talvez as pessoas que ouvissem essa bem-aventurança entendessem ou analisassem isso como uma coisa sem muito sentido. Porque se a gente olhar para as palavras que são utilizadas por Jesus nessa bem-aventurança, aparecem duas palavras que são opostas entre si. Aparece aí bem-aventurado ou feliz os que choram. Então, felicidade e choro são palavras contrárias, né? Onde choro aí também pode ter o sentido de tristeza. Então, alegria e tristeza é algo que é contrário um ao outro, e talvez nesse sentido algumas pessoas diriam: olha, como dar importância para aquilo que está aqui registrado, sendo algo que parece ser sem sentido, né? Como que alguns poderiam se perguntar, como que alguém pode chorar por algo triste, naturalmente, e ser feliz, né? Como chorar por algo triste e ainda assim crer que esta pessoa é feliz? É um pouco sem sentido para algumas pessoas. E aí nós, na tentativa de tentar mostrar o que Jesus está querendo dizer, nós poderíamos então responder: olha, talvez porque o sentido aqui, apesar de geralmente ninguém se sentir feliz por algo triste, naturalmente não é isso o que acontece, estas pessoas serão ou podem ser felizes porque elas serão consoladas. Então, consolo aqui, talvez na tentativa de tentar mostrar que há um certo sentido, seria justamente a palavra-chave para essas pessoas que não veem tanto sentido encontrar uma certa coerência em tudo isso. Apesar da tristeza, do choro ser por algo triste, as pessoas que choram podem se alegrar porque na verdade elas serão consoladas. A questão, meus irmãos, é que ainda que a gente tenha essa tentativa de tentar mostrar um lado ou um aspecto positivo para as pessoas que duvidam e não veem sentido nessa bem-aventurança, é que na verdade, se nós parássemos para analisar ou perguntar a estas pessoas, a maioria delas talvez diriam que dentre tantas coisas que o mundo oferece para trazer felicidade, elas não escolheriam chorar para serem consoladas e aí sim poderem ser felizes. Ou seja, de que elas prefeririam ser felizes em outras coisas do que nisso o que nós aqui encontramos nessa bem-aventurança. Então, por mais que a gente tente argumentar aqui de uma maneira geral, as pessoas podem nos responder de que, olha, isso aqui não é interessante para mim, eu prefiro ser feliz com outra coisa. De fato, é isso que acontece, porque quando nós olhamos para a sociedade, para os dias
para os tempos que nós estamos vivendo, não é à toa que o mundo, a sociedade, tem sido caracterizada como uma sociedade hedonista, ou seja, uma sociedade onde tem como foco, tem como objetivo, ou melhor dizendo, uma filosofia de vida, o prazer como o bem supremo da sua vida. Se nós analisarmos bem o que tem sido defendido, o que tem sido colocado aí como objetivo, é de que as pessoas sejam felizes, sendo elas quem são, querendo elas serem o que querem ser, porque o objetivo é o prazer, é a alegria, seja de que maneira for, né? Alguns até mesmo se argumentam dizendo que o importante é a pessoa ser feliz, ela ser feliz consigo mesmo, ainda que isso seja algo condenável. Então são os dias que nós estamos vivendo, isso serve para provar de que de fato as pessoas não olhariam, a maioria delas, não olhariam para essa bem-aventurança como algo que tem sentido e como algo que elas buscariam para ter felicidade, porque elas preferem outras coisas que o mundo aí tem oferecido. Exatamente porque não há tempo para essas pessoas se entristecerem, se lamentarem. Para elas, tudo isso é perda de tempo e algo totalmente desnecessário. Ficar aqui pensando nas dificuldades da vida, se entristecendo por estas coisas, para poder ser consolado. Então, na filosofia da sociedade, na filosofia de mundo das pessoas hoje, ficar aqui focando estas coisas, estas dificuldades, esses problemas, é algo desnecessário. As pessoas estão preferindo esquecer isso e focar no aproveitar a vida, no aproveitar agora, para ser feliz de uma maneira, da melhor maneira possível que elas puderem conseguir, porque não há tempo para se perder. Tem que se aproveitar a vida e é preciso fazer o máximo de coisas prazerosas possíveis que vão trazer felicidade. Eu sempre me lembro de uma resposta dada por um determinado candidato ou por um determinado político que hoje nem mais está na política do nosso país, onde alguém perguntou para ele o que ele faria se ele se ele soubesse que o mundo estivesse para acabar. E a resposta que ele dá foi a seguinte, de que ele faria sexo com a maior quantidade de pessoas. O que isso significa? Ainda que a gente talvez fique aqui um pouco assustado com essa resposta, mas o que isso significa? De que o estilo ou a filosofia de vida dessa pessoa está voltado justamente no hedonismo, nessa busca pelos prazeres da vida, de buscar, de tentar ser feliz e aproveitar os prazeres da vida da melhor maneira possível, ou o quanto mais ele puder. Então, é o que nós estamos vendo aí nos nossos dias. É interessante porque tem uma passagem, eu creio que os irmãos conhecem também, eu sempre utilizo ela, que é de uma parábola que Jesus conta sobre este tipo de filosofia de vida que está em Lucas capítulo 12, versículos 16 e 19, que diz o seguinte. Então, Lucas 12, 16 a 19, para quem quiser acompanhar, que diz assim: E lhes proferiu uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei
todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. A razão da atitude deste homem que Jesus fala nesta parábola está aqui nas últimas palavras do versículo 19. Descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, aonde a filosofia de vida geral das pessoas tem sido de aproveitar a vida, de focar nos prazeres e não nas coisas opostas a isso, como, por exemplo, a tristeza, ainda que você seja consolado. Então, para a gente concluir esta questão aqui, o que Deus, através de Jesus, está mostrando como a maneira como ele enxerga? De que, aos olhos de Deus, tristeza é algo positivo. E, aos olhos de Deus, a alegria é algo negativo. Mas, em contrapartida, aos olhos do mundo, a alegria é algo, ou a tristeza é algo negativo e a alegria é algo positivo. Então, a maneira como o mundo enxerga uma coisa é totalmente oposta e diferente à maneira como Deus enxerga. Então, isso aqui é um ponto, é um fato, é uma realidade aonde a gente observa no que Deus fala nesta bem-aventurança, como também o que nós percebemos desde que o mundo existe. Esta filosofia que é totalmente oposta ao que Jesus está aqui mostrando e nos ensinando. Então, concluindo de uma maneira aqui introdutória, essa análise geral que nós estamos fazendo, para o mundo, esta bem-aventurança não tem qualquer valor, não é algo interessante para aquilo que eles têm buscado para a sua vida. Se entristecer por algo, para ser consolado e através do consolo ser chamado de bem-aventurado, não é interessante para o mundo, porque tem coisas melhores para estas pessoas serem e buscarem ser felizes. Ok, então, feita essa análise, qual que é o sentido que nós devemos entender sobre o que Jesus está aqui nos falando? Será que tem importância o que Jesus aqui está falando? Será que é algo sem sentido? Será que é algo que não tem importância? Ou de fato é algo que tem importância, é algo que tem valor? Com certeza eu posso dizer afirmativamente que sim, o que Jesus está dizendo é algo importante, que tem valor, é algo para se considerar, porque não é para ser entendido dessa maneira tão superficial como as pessoas talvez poderiam analisar e interpretar essa passagem. Sempre a palavra de Deus deverá ser compreendida de uma maneira profunda. Não é uma coisa supérflua, não é uma coisa qualquer, mas que vai além daquilo que nós costumamos enxergar, ainda que sejamos filósofos, ainda que sejamos estudiosos, mestres, doutores e etc. O que Jesus sempre fala é algo que sempre será mais profundo do que as pessoas tendem a compreender. E aí, então, para a gente deixar bem claro, é necessário dizer, em primeiro lugar, o que não é o que Jesus está dizendo. O que Jesus não diz que significa ser ou se entristecer ou chorar, não é no sentido natural, ou seja, não é de um choro por causa das tribulações, das lutas, das perdas, dores, sofrimentos da vida natural. Então não é isso o sentido e o significado de ser bem-aventurado aqueles que choram. Não é por causa de enfermidades, dores, luto, perda material, orgulho ferido
ou coisas relacionadas a isso. Então, o sentido não é esse sentido natural, onde as pessoas, de uma maneira superficial, tendem a compreender o sentido do que Jesus está afirmando aqui. O sentido, mais uma vez, como nós já falamos no domingo passado, quando tratamos sobre ser bem-aventurado os que são humildes, é entendermos isso de uma maneira espiritual e lógica. Então, mais uma vez, o que nós vamos aqui, o que nós precisamos entender sobre o que Jesus está falando é de uma maneira espiritual e lógica dentro daquilo que nós já aprendemos e estudamos sobre o Sermão do Monte ou as bem-aventuranças num sentido geral, introdutório. Podemos dizer que é espiritual porque se refere àqueles que têm uma atitude espiritual. Então, o choro, a tristeza, aqui é um choro espiritual, é uma tristeza espiritual. Não são pelas coisas naturais que ocorrem na nossa vida, como a dor, a dificuldade, enfermidades, essas coisas todas que eu já citei. É um choro espiritual e nós vamos entender o porquê, qual a abrangência de entendermos o que Jesus fala de maneira espiritual. Lógico também, porque isso tem relação com o que nós já tratamos no domingo passado, que é os humildes de espírito. Então é lógico porque uma vez que ser humilde de espírito é reconhecer Eu não vou entrar nisso agora para não poder adiantar, mas de maneira geral, ela é espiritual, porque é um choro espiritual, uma tristeza espiritual, e é lógica, porque tem relação com o ser humilde de espírito. Ou seja, depois que alguém reconhece, então aqui mostrando qual a relação, né? De ser humilde de espírito com ser feliz por chorar. Então, isto tem relação um com o outro, porque depois que alguém entende, compreende a sua total dependência em Deus e não em si mesmo, que é o sentido de ser humilde espiritualmente, qual é a consequência? Se alguém entende que é pecador, que por ser pecador ele não pode fazer absolutamente nada. Então, qual é a próxima coisa que resulta? É num choro, num lamento, numa tristeza por ver exatamente o quanto se é pecador, o quanto essa pessoa vive essa realidade de pecado na sua vida. Então, a lógica, a relação é que só chora, só se entristece espiritualmente aquele que antes compreendeu a sua condição, a sua realidade espiritual, que é uma realidade de pecado, de viver para o pecado, ser escravo do pecado, de olhar para a sua vida e enxergar que a sua vida é uma constante vida de pecado, de cometer aquilo que Deus ordena que a gente não faça. Então, é lógico por causa desse sentido. Nós temos aqui alguns exemplos interessantes para a gente entender justamente essa ideia. O primeiro deles está aí em Lucas 18, versículo 13, onde Jesus está usando mais uma vez uma parábola, e aí o que ele menciona nessa parábola? No versículo 13 do capítulo 18 de Lucas, diz que o publicano estando em pé, isso no templo, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
O que essa parábola ilustra para nós, dentro daquilo que a gente está tentando entender sobre o sentido dessa bem-aventurança, é exatamente essa atitude que é de tristeza espiritual, de humilhação espiritual, de reconhecer que nós, sendo pecadores, não temos o mérito, a capacidade, a ousadia de, ao menos, levantar os nossos olhos. É de lamentar, bater no peito, dizendo: Deus, ser propício, ser misericordioso a mim, que sou pecador, que não observo a tua lei, não pratico a tua palavra, porque eu sou pecador, porque eu sou inclinado a fazer o que é errado. Um outro exemplo é o exemplo de Paulo, onde na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, também faz uma afirmação muito bela quando ele diz: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um servo de Deus que olha para si e reconhece a sua pecaminosidade e ele se entristece, ele se lamenta por saber que, ainda que tivesse o Espírito Santo de Deus, ainda que tivesse a certeza da salvação, ainda que cresce em Cristo Jesus, ele continuava sendo pecador e, por continuar sendo pecador, ele fazia o que não queria. E o que ele queria, ele não conseguia fazer. Ou seja, Paulo aqui se lamenta pelo fato de que entende a realidade do pecado, ele não queria pecar, mas o que ele não queria fazer, ele fazia. Ou seja, ele pecava. E aquilo que ele gostaria de fazer, que era não pecar, era justamente o que ele fazia. Então, é o próprio Paulo mostrando para nós esta realidade pela qual se lamenta espiritualmente por tudo isso. Também o apóstolo Paulo, e aqui para a gente concluir um pouco desse sentido que nós estamos falando, Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, na primeira parte, nos diz assim, olha: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então, todos esses três textos que nós acabamos de ler mostram ou provam para nós biblicamente de que, de fato, o sentido de tristeza aqui é por esta condição espiritual que o ser humano se encontra, que é de uma atitude inclinada a fazer aquilo que é errado e pecaminoso. E aí o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios? Que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, de se entristecer, de não desejar pecar contra Deus. Então, esta tristeza produz o arrependimento, que produz a salvação, que é isso que nós vamos observar, por exemplo, como sendo uma das razões do porquê que Jesus vai dizer que aqueles que se entristecem serão consolados e por isso são felizes. Então, por que Jesus está dizendo justamente que os que choram são bem-aventurados, são consolados e por isso são bem-aventurados? Em primeiro lugar, porque esses que se entristecem, porque antes, entenderam quem são, que dependem de Deus por serem pecadores, e ao entender que são pecadores se entristecem por essa condição, a primeira razão do porquê que Jesus está dizendo que estes são bem-aventurados é porque eles encontram unicamente em Cristo o que não podem.
Por que os que se entristecem são bem-aventurados, são felizes? Porque aquilo que eles enxergam a respeito de si mesmos, que é a realidade do pecado, é algo que em Cristo e unicamente em Cristo eles encontram. O que eles não podem mudar, o que eles não podem fazer, eles encontram em Cristo o que pode mudar a sua realidade. Então, olha o que é falado para nós em Mateus capítulo 19, versículos 25 e 26. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. O que os discípulos haviam ouvido, o que eles tinham acabado de ouvir por parte de Jesus, era o quão difícil um rico entra no reino dos céus. Aí ele vai falar a frase clássica que nós conhecemos, que é mais fácil um camelo andar, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, quando eles ouviram isso, ficaram, na verdade, grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E aí Jesus responde: fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Então, o fato de Jesus dizer que são felizes os que choram é justamente porque o que é impossível para o homem, que é mudar esta realidade do que o pecado é na vida do ser humano, Jesus é o único que pode mudar isso. O que é impossível para nós, para Deus é possível, e isso através de Jesus Cristo. Uma outra razão do porquê que também Jesus está dizendo que é bem-aventurado o que chora. Porque olhando para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, Pedro diz: aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós sim que antes éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que Pedro está dizendo é que antes a realidade era uma realidade de trevas por causa do pecado. E em Cristo, esse que torna possível o que é impossível para nós, nós fomos resgatados desse império das trevas e transportados para a sua maravilhosa luz. Então, uma segunda razão de Jesus dizer que nós, ou os que choram, são bem-aventurados, é porque esses têm o seu estado e a sua condição espiritual transformada em Cristo Jesus. De antes ser escravo do pecado, antes ser viver em trevas, e agora ser livre da escravidão do pecado, e agora viver nesse reino de luz que é o reino de Cristo Jesus. Uma terceira razão também é o que Paulo fala para nós em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Uma terceira razão, então, é porque nós fomos libertos e salvos dessa situação, dessa realidade espiritual. Então, são textos aí que provam para nós que, de fato, o que Jesus estava dizendo é uma verdade, de o que, ainda que pareça ser sem sentido, ainda que pareçam ser palavras opostas, o se entristecer espiritualmente é algo é uma bem-aventurança, é uma alegria, é uma bênção, porque o se entristecer espiritualmente é saber de que o que para nós é impossível, para Deus é possível. É de entender que em Cristo toda esta realidade é mudada e transformada.
Também, meus irmãos, nós precisamos entender que a razão de sermos bem-aventurados, e mais especificamente falando, Jesus dizer que também esses são consolados, é de que esse consolo tem relação com algo eterno. Então, o fato de ser consolado está em crermos que Jesus é aquele que muda essa condição e essa realidade. Então, para algo também que diz respeito ao presente. Mas há um outro sentido onde nós somos consolados e bem-aventurados, que é o sentido pós esta vida, que é o sentido eterno, aonde nós vamos encontrar verdadeira alegria, sendo por isso que somos ou seremos consolados, não só nesta vida, mas na vida que está por vir. Apocalipse, que é um texto bem conhecido, capítulo 21, versículo 4, há uma promessa aqui, que é justamente uma promessa de consolo, onde Deus está nos dizendo que nesta realidade da eternidade, ali será enxugado dos nossos olhos toda lágrima, local a este onde não haverá a morte, não existirá, não haverá luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, é por isso que Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque essa tristeza é uma tristeza pela condição que nós somos, de pecadores. Esse consolo está no fato de que somos consolados por conta daquilo que somente em Cristo é possível transformar e mudar essa nossa realidade. Nós somos consolados porque essa tristeza é algo que nos fará, na eternidade, estarmos vivendo algo totalmente diferente daquilo que hoje, por conta do pecado, nós temos que viver e ter que aceitar ou lidar. A questão aqui, meus irmãos, é que tudo que nós tratamos diz respeito a algo muito particular, a algo pessoal, aonde isso se aplica à minha vida, aonde se aplica à sua vida, aonde isso se aplica ao outro que também está aqui nos ouvindo, participando. E, de fato, a gente tem que considerar isso como uma atitude particular, pessoal. Mas não só nesse sentido. Esta tristeza espiritual que Jesus aqui menciona nessa bem-aventurança não diz respeito apenas a algo pessoal e particular. Não apenas de uma tristeza sua pelo pecado seu, por aquilo que você comete sem querer, por aquilo que você não deseja, mas faz. Não apenas nesse sentido, mas de que também isso se aplica ou que tem relação em algo abrangente, algo maior, algo coletivo, ou seja, aonde a tristeza espiritual causada no meu coração, na minha alma, pelos pecados que cometo, também é uma tristeza que eu tenho por aquilo que os outros têm pecado contra Deus. De uma maneira maior, é tristeza espiritual pelo pecado que o mundo tem cometido. Então, esse é o sentido de que Jesus fala de ser bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não apenas um lamento pelo pecado que eu cometo, mas o pecado, o choro, a tristeza, o lamento pelo pecado que o outro comete, pelo pecado que o mundo tem cometido todo esse tempo. O que a Bíblia fala para nós sobre isso que nós estamos aqui dizendo nesse outro sentido? Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44, é uma declaração do próprio Jesus Cristo sobre esta atitude, sobre esse lamentar
naturalmente, não seria pelos seus pecados, porque Jesus não cometeu pecado, mas essa atitude, ou essa característica, aonde o sentido se aplicou ao pecado de outros. Então, Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Há uma outra passagem onde também Jesus aqui chora e lamenta pelo fato de terem recusado o evangelho e a mensagem do reino de Deus, e Jesus então se entristece por essa atitude pecaminosa das pessoas daquela época. Isaías capítulo 6, versículo 5, também é um texto que nós já utilizamos na semana passada e é bem conhecido. Registra a atitude do profeta quando disse ao contemplar a glória de Deus: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Mas ele também fala: habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essas passagens servem para nós entendermos que o sentido de tristeza espiritual, de choro espiritual por causa do pecado, da realidade do pecado, não diz respeito apenas a algo que nós devemos ter especificamente para com aquilo que fazemos, mas para com aquilo que os outros estão fazendo, para com aquilo que o mundo está fazendo. Daniel também, capítulo 9, versículo 20, o profeta tem a mesma atitude que Isaías. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado, mas também o pecado do meu povo, o povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Então não foram apenas Daniel, Isaías, próprio Jesus, mas tantas outras pessoas, tantos outros servos de Deus, que ao olharem para si mesmos e olharem para o povo, para as nações, para o mundo, se lamentaram por esta filosofia, por esse modo de vida que é natural do ser humano, que é pecar contra Deus e viver dessa forma. Então, meus irmãos, a gente observa que o sentido aqui diz respeito a algo que não pode ser produzido no coração natural do ser humano. E é por conta disso que as pessoas podem pegar esta bem-aventurança e dizer: olha, isso para mim é sem sentido, isso para mim não é interessante, isso para mim não tem valor, isso não tem significado, porque na verdade elas não conseguem enxergar que são pecadoras, que são impotentes, que são incapazes de salvar a si mesmas, incapazes de mudar esta situação espiritual que se encontram. E se isto é uma realidade, quanto mais se entristecerem, se lamentarem por tudo isso. Mas a nós, que pela graça, pela ação poderosa de Deus através do seu Espírito Santo e principalmente por aquilo que Jesus alcançou na cruz e fez por nós, entendemos, então isso fica claro e de fato nos faz perceber que o sentido não é algo superficial, mas é algo profundo do que de fato significa
e do quão sentido isso faz dentro daquilo que o próprio Deus revela na sua palavra. E aí, entendendo tudo isso e caminhando para a gente já poder encerrar, a grande questão, irmãos, é avançarmos um pouco mais, de que nós avançamos a partir do momento em que entendemos o sentido, que agora não pode ser mais compreendido de maneira superficial, porque o sentido não é natural, mas é espiritual. Mas caminharmos um pouco mais no sentido agora de colocar isso em prática. Se nós entendemos que fazer parte do reino de Deus é ter determinadas características, nós precisamos demonstrar ter essa característica de humildade de espírito. Nós precisamos ter também, ou demonstrar ter a característica de chorar, entristecer espiritualmente por causa do pecado. A grande questão, meus irmãos, é que ainda que a gente saiba que tenha que fazer isso, é olhar para a igreja, é olhar para muitos crentes, é olhar até mesmo para nós mesmos e perceber que nós não estamos nos lamentando, nós não estamos nos entristecendo, nós não estamos chorando por causa do pecado. E aí, eu estou dizendo isso o nosso próprio pecado, aquilo que todos os dias nós fazemos, mas não nos incomoda, mas não traz pesar, tristeza, não traz dor, não traz esse lamento ao nosso coração por aquilo que nós estamos cometendo contra Deus. É olharmos de uma maneira geral para as igrejas e percebermos que cada dia mais as igrejas têm se tornado parecidas com o mundo, onde o crente que deveria ser sal e luz está sendo exatamente como as pessoas no mundo que não enxergam o seu próprio pecado estão vivendo, onde os crentes não fazem diferença na sociedade porque vivem como uma pessoa qualquer que não teme a Deus. E tudo isso porque não tem tido essa atitude, essa característica de se lamentar e se entristecer pelo próprio pecado. Então, meus irmãos, isso aqui é muito precioso para nós. Esta segunda bem-aventurança, não desprezando a primeira, porque ela é fundamental, mas é extremamente válido para que a gente considere e faça uma reflexão pessoal de se isso tem sido uma característica presente na nossa vida. Você tem se entristecido pelos pecados que tem cometido contra Deus? Ou isso tem sido o pecado tem sido algo que você tem feito e não te traz pesar, não te traz tristeza, não te traz arrependimento? Se isso foi respondido de maneira positiva, ou seja, não tem trago arrependimento, tristeza, choro e etc., eu quero te perguntar ainda uma outra coisa. Como que você vai se entristecer pelo pecado dos outros? Se a gente não tem capacidade de entristecer pelo nosso próprio pecado, como que nós vamos lamentar, como nós aprendemos aqui, pelos pecados que o mundo tem cometido? E é necessário, meus irmãos, porque nós só chegamos aonde chegamos, só estamos vivendo esse período específico que estamos vivendo, independentemente do que a gente sabe, do que de fato está acontecendo ou não, mas nós só estamos vivendo esse período justamente porque o mundo tem vivido de maneira pecaminosa, errada contra Deus, desconsiderando a sua lei, a sua palavra, a sua vontade, e nós não temos nos lamentado por isso. Então, tem exemplo melhor do que o que nós estamos vivendo nesses dias?
Qual é o pesar, qual é a tristeza que isso tem provocado no nosso coração diante daquilo que nós estamos vivendo, que, como eu já falei em alguns momentos, não deixa de ser uma maneira de Deus trazer juízo sobre essa vida pecaminosa que a humanidade tem se encontrado. Sabe, irmãos, quão triste para mim é perceber como que algumas pessoas continuam da mesma forma. E eu não estou falando aqui de pessoas que não temem a Deus, estou falando de pessoas que conhecem a Deus, onde elas permanecem tendo a mesma vida, a mesma insensibilidade, onde elas permanecem cometendo os mesmos pecados, sem isso afetar, sem isso entristecer, sem isso trazer peso sobre a sua vida. Onde, se isso tem acontecido, pessoas estão morrendo porque Deus tem pesado a sua mão e tem trago juízo, e isso não afeta em nada. Ela olha para o mundo e não vê problema algum em tudo que está acontecendo. Meus irmãos, nós não podemos permitir termos essa atitude, e principalmente diante do que nós estamos vivendo. O exemplo melhor que nós temos para refletir nesse grande problema que muitos crentes e muitas igrejas estão vivendo. Onde o pecado já não traz pesar, nem tristeza, nem dor, nem lamento para as pessoas que estão assim vivendo, e principalmente no que diz respeito ao que a humanidade tem enfrentado, na verdade, o que a humanidade tem vivido. Por que nós precisamos, por que, melhor dizendo, nós devemos entender que tem muitas igrejas e muitos crentes que estão insensíveis, que não têm se entristecido pelos pecados cometidos e pelo pecado que a humanidade tem cometido? Por que, meus irmãos? Há muitos crentes que são crentes teóricos, ou seja, são crentes que conhecem a Bíblia, que conhecem a Deus, mas na vida eles não são crentes, praticam o que conhecem. É só fachada, é só aparência, é só algo externo. É algo que não diz respeito à verdade, não diz respeito à realidade. Porque ser crente é se entristecer pelo pecado, é lutar contra o pecado, é buscar ter uma vida de santidade. Então, o grande problema de muitos crentes não estarem, melhor dizendo, tristes quanto ao seu próprio pecado, ao pecado da humanidade, é porque eles não são crentes que praticam aquilo que dizem crer e que entendem. Também porque, relacionado a isso, muitos crentes não têm tido vida com Deus, não têm tido vida espiritual, e por isso estão insensíveis para o pecado, para se entristecerem diante de todas estas coisas. Também um outro motivo porque não tem se entendido o real significado, ou não tem entendido, ou não tem compreendido o que é pecado. Porque não compreendem, pecam. Porque pecam, ficam insensíveis, e porque ficam insensíveis, não se lamentam, não se entristecem por tudo isso. Diante de tudo que nós falamos, eu quero aqui finalizar aplicando algumas coisas, meus irmãos. O que nós devemos fazer diante do que acabamos de aprender, diante de todo esse problema que tem existido na vida de muitas igrejas e muitos crentes? A primeira coisa é refletir e analisar. Nós precisamos quietar um pouco essa vida tão desenfreada e corrida que nós temos e pensar como que nós estamos vivendo. O que Deus tem nos ensinado diante de tanta coisa que tem acontecido. Então, refletir e analisar. Não só isso, mas também reconhecer a realidade
pecaminosa que existe em nós. Eu e você reconhecermos que somos pecadores, reconhecemos que carecemos da graça de Deus, que nós precisamos ser humildes e dependentes da graça e da misericórdia de Deus, de entender que nós somos pecadores e precisamos de Deus para que a gente não se torne insensível e perca o temor diante de Deus. Mas, em último lugar, é entristecer pelos nossos pecados e também pelo pecado da humanidade. É lamentar quando nós falhamos e erramos e pecamos contra esse Deus maravilhoso. Então, meus irmãos, que em mais um estudo a gente tenha aprendido mais uma característica daqueles que pertencem ao reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar? E após a oração eu vou ler aqui alguns comentários, né? À medida que eu fui falando, eu vi algumas coisas sendo compartilhadas e aí a gente vai fazer isso após a nossa oração. Deus amado, nós nos colocamos na Tua presença com a nossa boca, ó Deus, no pó, prostrados diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores e clamando, Deus, ser propício a nós. Usa de misericórdia. E nós que somos pecadores, ó Deus, não permita que venhamos nos afastar, nos tornar insensíveis e perder o temor para com o Senhor diante daquilo que Tu és e o Senhor mesmo nos proíbe de fazer. Ajude-nos, ó Deus, a guardar essas verdades que aprendemos aqui nesta segunda bem-aventurança e que assim, ó Pai, possamos nos entristecer, lamentar, possamos chorar pelos pecados que temos cometido, ó Deus, mas ao mesmo tempo louvar o Teu santo nome porque seremos consolados e isso através de Cristo Jesus, o que Ele fez, alcançou, conquistou por nós naquela cruz, não só nesta vida, mas naquela que está por vir. Ó Pai, nos ajude também a entristecer pelos pecados que a humanidade tem cometido e por conta disso a Tua mão tem pesado. Ó Deus, o Senhor tem derramado a Tua ira, o Senhor tem derramado o Teu juízo, Pai. Que, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia e que nós, igreja, Teu povo, possamos ser sal e luz de fato, para poder mostrar, ó Pai, qual é a Tua vontade, para que assim possamos refletir a Tua glória, o Teu amor e o que o Senhor é. Então, ó Deus, nos perdoe, nos fortaleça, nos santifique, nos ajude, ó Deus, a lutar contra o pecado e a não estar insensíveis, ó Deus, para aquilo que temos feito contra o Senhor. Ó Deus, fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu vou tentar ver se eu consigo ler alguns comentários aqui. Se algum irmão comentou, né, e porventura não identifiquei, copia e cola aí de novo, só para poder me ajudar, porque às vezes passa despercebido. Eu não vou ficar lendo todos os comentários. Na verdade, minha tendência é de ler os maiores. Então, se acontecer isso, vocês me perdoem e me ajudem. Acho que está mais para o final, né? Quem não peca neste mundo, existe alguém perfeito? De fato não. Mas temer a Deus, nós não devemos exaltar em vez de temer. O Rodrigo aí comentou algumas coisas, né? Mas de que tipo de pecado? Perdão é tão relativo, não se pode falar em pecado de forma abrangente, existe erro e pecado, pois são coisas diferentes. Pecado e erro aqui, eu estou
me referindo àquilo que Deus determina, né? Então, pecado, segundo a palavra de Deus, é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Então, se a gente vai contra, nós estamos errando e falhando, né? Então, nesse sentido, são coisas semelhantes. À luz da palavra de Deus, pecado não é relativo, né? Pecado é tudo aquilo que Deus determina como sendo contrário ao que Ele diz ser certo, né? Ao que Ele quer que a gente faça. Deus pesa a mão, Deus não quer o mal e nem faz o mal para ninguém. Nós somos responsáveis pelas nossas dores. De fato, está correto nessa posição. Não existe santidade no ser humano, somos seres errantes. E atire a primeira pedra, quem é perfeito, principalmente você, irmão. Quem sou eu, viu, meu irmão? Eu sou pecador também, assim como Paulo falou que era o principal, né? A gente carece da graça e do perdão de Deus. Nascemos em pecado, né? Não há um sequer que não seja pecador aos olhos de Deus. Guilherme aí também, nunca tinha visto dessa forma, que o choro é o reconhecimento e o arrependimento do pecado e o consolo. É porque Deus nos deu a solução em Cristo Jesus, nos libertando, nos salvando. Precisar isso aí. É maravilhoso entender dessa forma de fato. Então, meus irmãos, obrigado aí por aqueles que participaram, estiveram, que a gente aprenda e cresça, né? E com a graça e a iluminação do Espírito Santo, entenda da maneira correta o que Deus nos ensina, nos instrui. Então, Deus abençoe sua vida e com a misericórdia dele nós estaremos mais uma vez nesse dia transmitindo a palavra de Deus também às 8 horas. Então, conto com os irmãos aí para a gente poder estar juntos. Então, até às 8, fiquem em paz e um ótimo domingo para todos.